Olá a todos, eu tô aqui hoje com o André Moraes para falar para vocês sobre o primeiro COI que a gente está distribuindo na XP. Um COI que vai ser emitido pelo Banco Morgan Stanley. Oi André, tudo bem? Obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigado a você. Que bela data, né? A gente vai falar de um produto que é um produto consumido no mundo inteiro, muito consumido no mundo inteiro. E quando que a gente imaginaria que isso aqui chegaria à XP, né? Até muito pouco tempo atrás, as possibilidades que a gente tinha de operação no renda variável, envolvendo derivativo, eram tão poucas, né? Agora a gente está tão evoluído como em qualquer lugar do mundo, né? Pois é. E aí a gente está emitindo pela primeira vez o nosso COI. A gente já andou falando bastante aí sobre o produto e queria explicar para vocês um pouco da estrutura que a gente resolveu fazer. E muita gente aí, né, André, vem falando de bolsa, não sabe para que direção vai, mas gostaria de estar investindo num produto, só que tem medo por causa da volatilidade que a gente está agora no mercado. Então a gente resolveu fazer um produto para vocês, aonde o cliente ele ganha se o Ibovespa se mexer, seja subindo ou seja caindo. Então é uma estrutura aonde o cliente ele vai participar da variação absoluta do Ibovespa, ou seja, de alta ou seja de queda, contanto que o Ibovespa fique dentro de duas barreiras, uma barreira de alta e uma barreira de queda. Então, como é que funciona a estrutura? O cliente ele vai ganhar 1 para 1 da variação absoluta do Ibovespa, mais uma taxa fixa de 7%, se o Ibovespa, no período, nunca tocar em nenhum momento da vida da operação as barreiras de alta e de queda. Quando eu digo período, o vencimento do COI é de 1 ano, tá? Então, esse COI tem 1 ano, a gente vai estar observando, né, toda a vida da estrutura e se em momento nenhum tocar essa barreira de queda ou essa barreira de alta, o cliente vai receber 100% da variação do Ibovespa mais 7%. Se as barreiras forem tocadas em qualquer momento da vida da operação, o cliente vai ter de volta o seu capital protegido mais uma taxa fixa de 7%. Por que a gente escolheu essa taxa fixa de 7%? Porque essa taxa fixa de 7%, ela é a projeção da inflação para 2016, a projeção do IPCA para 2016 no relatório Focus do Banco Central. Então, no pior cenário, o cliente recebe o capital investido mais 7%. E no melhor cenário, né, o que o Ibovespa variar, ele vai receber a variação do Ibovespa mais a taxa fixa de 7%. É importante frisar que, por ser um COI de 1 ano, né, essa distância entre as barreiras, elas não podem ser muito estreitas, porque senão, se for de 10%, é natural que em 1 ano o Bovespa varie pelo menos 10%. Né? Exatamente. Então, essas barreiras são bem largas. Elas são bem né? largas. As barreiras, gente, vai ser o seguinte, elas ainda não estão definidas, mas a gente vai dar uma ideia para vocês aonde elas vão estar. Então, a barreira de alta, ela deve estar em torno aí de uns 32%, 33%, tá? Ela pode variar entre 31,5% a 35%. E a barreira de queda, a gente colocou ela um pouco menor. Vai estar em torno de 18%, ou seja, entre 17% e 20%, tá? Então, se o Ibovespa nunca tocar a barreira de alta, vamos supor que ela seja 33%, né? Nem a barreira de baixa, que vamos supor que seja menos 18%, o cliente vai ganhar o que o Ibovespa subir ou cair, mais 7%. Perfeito. Então, digamos, posso pensar num exemplo já aqui? Vamos pensar num exemplo prático. No dia 2 de fevereiro, o Ibovespa fechou o abril a 40 mil pontos, certo? Então, o que você está falando é que se durante esse 1 ano ele não cair mais do que aproximadamente 18%, ou não subir mais do que aproximadamente 35%, o cliente vai ganhar o capital de volta daqui a 1 ano, mais 7%, mais a variação
Se for positiva, a variação vem, e se for negativa também. Então, se cair... E mais 7%. Se cair 10%, ele vai ganhar 17%, desde que não toque a barreira inferior. Se subir, ele vai ganhar, subir 15%, ele vai ganhar 15 mais 7, desde que não toque a barreira superior. Claro, nenhuma das barreiras, tá? Nenhuma delas pode ser tocada. Então, foi até um bom ponto. Mesmo que, por exemplo, se o Ibovespa, ele sobe 20%, mas em algum momento da vida da operação, a barreira de menos 18 foi tocada, o cliente só vai receber o principal mais 7%. Agora, se nunca foi tocada, o Ibovespa subiu 20%, se nenhuma das barreiras foi tocada, o investidor vai receber 27%. A gente tem até um gráfico aí para mostrar isso. Vamos mostrar aqui um gráfico. Meninos, coloquem na tela. Maite, eu estou vendo na apresentação o nome Morgan Stanley. É ele que é o emissor do COI, é isso? Pois é, esse COI, ele é emitido pelo Banco Morgan Stanley, né? Lembrando que os COIs, eles não têm garantia do FGC. Então, aqui, o risco de crédito é Morgan Stanley, né? Que é um banco americano, acho que a maioria de vocês conhece. Muito sólido, né? Muito sólido. Um banco super sólido e que a XP não pode emitir COIs, porque a XP não é um banco. A gente está distribuindo um COI que vai ser emitido pelo Morgan Stanley no dia 3 de fevereiro. E importante também a gente lembrar, né, gente, as captações vão até dia 2 de fevereiro ao meio-dia. O dinheiro tem que estar na conta do cliente até dia 2 de fevereiro ao meio-dia, porque no dia 3 o Morgan Stanley vai estar emitindo esse COI. Perfeito, Maite. Então vamos para a explicação aí desses gráficos. Então, gente, olha só, esse gráfico que eu coloquei aqui, como vocês estão vendo, tá? Tem o preço inicial no meio, aí tem as duas barreiras, né? A barreira de alta e a barreira de queda. Você vê aí que se ele nunca tocar, o cliente vai receber 1 para 1 do que subir ou 1 para 1 do que cair, mais 7%. E se elas forem tocadas, o cliente recebe o principal investido mais 7%. Queria ir para a tabela, né, André? Acho que a tabela é legal porque dá uns exemplos legais. Você quer falar um pouquinho? Não. A tabela está usando o mesmo exemplo que a gente falou, 40 mil pontos aí para Pois isso, é. Né? Então, a tabela, gente, é o seguinte, se vocês olharem, olha só, a bolsa estava, o preço inicial, tá? A operação, ela vai se iniciar dia 3 de fevereiro de 2016. A gente vai olhar o preço de fechamento do Ibovespa no dia 2 de fevereiro de 2016, tá? E o COI vai estar começando no dia 3 de fevereiro de 2016. Então, quando começa o COI no dia 3 de fevereiro, o que vai acontecer? A gente vai estar olhando, vamos supor que o preço do Ibovespa estava em 40 mil pontos. No vencimento, se o preço do Ibovespa estiver em 32 mil pontos, né, vamos supor que a gente tem aí uma barreira de queda de 18%. O Ibovespa caiu menos 20%. A barreira foi tocada, o cliente vai receber 107% do que ele investiu. Vai receber o capital protegido mais a taxa fixa de 7%. Se o Ibovespa cair 10%, o cliente vai receber 110%, ou seja, ele ganha 10% mais 7%. Se o Ibovespa subir 10%, porém, em algum momento da vida da operação, a barreira foi tocada, tá? Aí ele vai receber só 100% mais 7%. Embaixo, o Ibovespa fechou em 48 mil pontos, subiu 20%. Nunca nenhuma das barreiras foi tocada. O cliente vai receber 127%. Tá? Então, assim, a tabela aqui mostra bem qual que é o payout no vencimento. O que é importante vocês saberem? Se a barreira foi tocada, uma das barreiras foi tocada em qualquer momento da vida da operação, a operação não vai se encerrar. O cliente já sabe que no vencimento ele vai receber 100% mais 7% de taxa fixa, mas a operação ainda continua. Perfeito. Quer dizer, o grande problema é uma das barreiras. Exatamente. O pior cenário é uma das barreiras serem tocadas. Então, no pior cenário, ele vai receber 100% do capital de volta, mais 7%, que a gente imagina ser algo próximo da inflação, segundo o relatório Focus. Exatamente. Isso, né? E acho que vale ressaltar aqui também que esse COI, ele tem um período de carência, né? Então, são 4 meses em que o cliente não pode resgatar, mas depois de 4 meses, se o cliente quiser sair no meio, ele pode sair no meio. Perfeito.
Acho que está bem explicado. Pois é. É uma forma, hoje em dia tem muita gente que tem medo da renda variável, até normal, né? A gente está vendo o mercado com uma volatilidade muito grande, é uma forma de você tentar um ganho bem grande, né? A gente imagina que principalmente se ele fechar o ano perto lá da casa dos 52, 53 mil pontos, vai ter uma rentabilidade bem grande e não correndo risco algum. Né? Exato, o pior cenário é você receber inflação de volta. E assim, gente, aqui é tabela regressiva de renda fixa, o imposto, e a aplicação mínima é bem baixa, tá? É 15 mil reais, é o ticket mínimo, vencimento em 1 ano. Então, quem quer aí, que vocês sabem de algum, né, quem quer investir em bolsa e tá com medo de que possa cair, na verdade, você até ganha se o índice cair, né? Então, você tem a chance até de ganhar, ainda mais você ganha, ainda ganha 7%. Então, pode ser uma estrutura bem legal. Perfeito. Acho que é isso, né? É isso. Obrigada, André. De nada. Obrigado a você.